Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É sempre uma alegria estar aqui nessa casa. Sei que sou muito bem recebido aqui, gosto muito de estar aqui e compartilhando aquilo que eu preciso aprender, né? O fato de estarmos aqui na frente não quer dizer que já somos melhores do que alguém. Pelo contrário, cada um tem o seu caminho de volta para casa. E eu também tenho o meu, que pela palavra um dia, com certeza, desviei as pessoas do bom caminho. Hoje, pela palavra, tenho que trazer de volta. Só estamos fazendo o caminho de volta para casa. E, como sempre, eu trouxe um tema que eu tenho vivido na minha vida. E cada vez que eu encontro dificuldades com relação a ele, eu preparo uma palestra e falo muito sobre aquilo, quem sabe, né? Como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, quem sabe um dia fura, né? Quem sabe eu também aprendo com o que eu estou falando. Então, nessa palestra eu dou muitos exemplos. E dentro desses exemplos, eu sei que nem todo mundo vai se encaixar em todos eles. Eu me encaixo na maioria. Como eu disse, eu preparei para mim. Mas a proposta dessa palestra, desse bate-papo nosso, é que o exemplo que vocês se encaixarem, questione-se. O que eu posso fazer para mudar isso na minha vida? Porque nós temos feito muito trabalho, ajudando o próximo. Desculpa, gente, eu vou ter um pouco de dificuldade hoje, que minha garganta não está legal, tá? Então, nós temos feito muitas atividades, só que, de repente, a gente sente um vazio interior. A gente dá passe, a gente vai ao centro, faz caridade. Só que, e aqui? Por que existe esse vazio aqui dentro? É através da mudança interior, da reforma interior, que vamos conseguir transformar essas mazelas dentro de nós. A trave e o argueiro é o tema que eu encontrei de Jesus, porque eu estava emitindo muito julgamento. A cada situação que eu via, eu questionava. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Eu fui pesquisar no Evangelho, e o Evangelho diz que não está errado se eu fizer para o meu aprendizado. Mas se for para divulgar e difamar, sim. Então eu vejo alguma coisa errada, ou eu vejo alguma coisa que eu discorde com o que está acontecendo na rua, o que eu faço? Se eu divulgar aquilo, eu estou errado. Mas se eu pegar aquilo para o meu aprendizado e fazer diferente na minha vida, então está certo. E a trave e o argueiro traz o quê? Jesus nos chamando de hipócrita. Quando fala em julgamento, ele fala, primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Se não será cego conduzindo o cego, ambos cairão no precipício. É aí que a gente passa a ter essa dificuldade. Eu só vou pedir que como que chama o rapaz lá? O André. Não apareceu aqui o modo. Desculpa, André, te incomodar. Deixou pronto, mas eu não vi o modo apresentador. É o modo apresentador. Está aparecendo a próxima. Interessante. Pequenos problemas técnicos. Acho que não vai, não. É um probleminha técnico que resolve fácil. Não, hein? Que coisa. Quer deixar quieto? Ele está marcado. Então, ele está marcado. Deixa, eu vou tentar fazer isso aí mesmo. Pode deixar. Não teve jeito, mas tudo bem. Vamos assim mesmo. Então, como a gente estava aqui na questão da trave e o argueiro, nós vivemos uma grande ilusão. Nós temos uma grande dificuldade em entender o real motivo de estarmos aqui. Se eu perguntasse para vocês, qual o motivo de estarmos aqui na Terra encarnados hoje? Como espíritas, vocês falariam, nós estamos aqui para o nosso aprimoramento moral, para o nosso aprimoramento espiritual, para fazer as pazes com os diferentes.
E por que a gente não faz? Onde é que está o problema? Chegando aqui, nós entramos numa grande ilusão do materialismo, de buscar cada vez mais fazer as coisas, e eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso formar meu filho, eu preciso dar uma boa escola para o meu filho, para que ele tenha um bom diploma, para que ele arrume um bom emprego, para que ele ganhe muito dinheiro. E aí a gente fica empolgado nessa situação e foge muitas vezes, deixando nossos filhos nem sempre com pessoas responsáveis, com pessoas que vão direcionar, não o nosso filho, de forma alguma, mas aquele espírito milenar que momentaneamente está sob minha responsabilidade na qualidade de filho. Tá? Então a responsabilidade é muito grande, e o Livro dos Espíritos diz que nós somos responsáveis se eles falharem. Olha só, a responsabilidade nossa. Mas a gente vai em busca de correr atrás de tudo isso, e para poder dar conforto. E o conforto material a gente acaba criando outro materialista que também vai sair correndo atrás de fazer para os filhos. E a gente vê a ganância que está acontecendo hoje. Então, o que são as ilusões? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Então, aí é que está. Nós definimos a ilusão como sendo aquilo que nós achamos que é, achando que a vida é isso que nós estamos levando. E na realidade não é. Tem uma grande coisa por trás disso aí, o lado espiritual que nós deixamos talvez uma vez por semana, quando não estamos muito cansados para poder vir ao centro, para cuidar da nossa vida moral. Sendo que ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo. Então, o que nós teremos que fazer? Modificar um pouco a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de ver as coisas. Olha, nós estamos aqui justamente para poder fazer o caminho de volta para casa. E com quem? Principalmente com aqueles que estão ao nosso lado. Emmanuel diz que cada pessoa difícil na minha vida é uma bênção. Aquela pessoa que me irrita, que me incomoda, que me tira do sério. Eu confesso que eu fiquei bravo com o Emmanuel nessa época, quando descobri isso aí, né? Mas aí, na realidade, o que são as pessoas difíceis na minha vida? Que tipo de virtude elas estão me ensinando? A virtude da paciência, exatamente. Mas eu não quero, eu quero fazer uma prece hoje à noite, que amanhã eu amanheça paciente. Eu estou à espera de um milagre que não vai acontecer. Por isso que muitas vezes nos desiludimos com relação às nossas orações. Porque eu vou fazendo oração sempre pedindo aquilo que eu acho que é bom para mim, e Deus vai fazer aquilo que é melhor para mim, independente da minha vontade. Não é isso que nós pedimos na oração do Pai Nosso? Né? Que aconteça o que for melhor para mim, que seja feita a vossa vontade. Só que nem sempre nós queremos que seja a vontade dele, nós queremos que seja a nossa. Eu pergunto para vocês, tem alguém desiludido ou já se desiludiu aqui ou não? É uma pergunta retórica, né? Não deveria nem ser feita. Mas é necessário. Sabe por que nós nos desiludimos? Porque um dia nos iludimos. Simples assim. Só existe desilusão porque um dia houve uma ilusão. Precisamos parar de nos iludir com todos. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Tá. Então eu tenho 5 anos de namoro e agora em setembro eu faço 29 anos de casado. É uma vida. Né? Nos primeiros anos de casado, o que aconteceu? Eu me desiludi com a minha esposa. Eu esperava que ela agisse da forma que eu gostaria, que ela fizesse o que eu achava que era certo, mas ela tem a cabeça dela, tem a opinião dela. Aí eu fico desiludido. E ela ficou desiludida comigo porque esperava de mim a mesma coisa. Muita gente para o relacionamento aí. Parou, chega, não dá mais, né? Só que é a partir daí que ficaria mais fácil a convivência. Porque depois disso eu já sei o que ela quer, o que ela não quer, o que ela vai fazer, o que não vai fazer, o que ela gosta e o que não gosta.
Mas sabe por que a gente continua se desiludindo ao longo do tempo? Porque eu continuo achando que um dia ela vai fazer o que eu acho que é certo. Então eu continuo me iludindo e continuo me desiludindo. Hoje, depois de tantos anos juntos, nós chegamos a essa conclusão. Que eu não tenho que concordar com tudo que ela fala e ela não tem que concordar com tudo que eu falo. Mas nós temos a obrigação de respeitar a opinião do outro. Então, muitas vezes eu falo, olha, eu respeito sua opinião, eu não concordo, eu penso assim, mas você faz do jeito que você quiser. Não fica mais fácil? Tem motivo para briga? Não tem, né? Mas nós queremos forçar a barra para que aconteça do jeito que a gente acha que é certo. E quando as coisas fogem do nosso controle, nós entramos em pânico, entramos em desespero. Se eu perguntasse para vocês, o que vocês veem nessa imagem aí? Essa aí é uma árvore torta. Simples, não é? E um sábio chega para os discípulos e diz, eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Calcula que estava dando torcicolo no pessoal lá, né? Tentando imaginar como seria aquela árvore na posição correta. E depois de horas de tentativa, eles desistem e falam, tá bem, qual a moral da história? E o sábio então diz, qual foi a pergunta inicial? Que vocês vissem a árvore na posição correta, disse ele. Então ele falou, deixa de ser teimosos. Essa é a posição correta, admitam, ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque vocês gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. Aí eu pergunto, quantas árvores tortas dessa tem dentro da nossa casa? No nosso trabalho? No círculo de amigos? No trânsito? Que nós estamos todos os dias tentando endireitar essas criaturas de acordo com aquilo que eu acho que é certo. Então, a base da doutrina espírita é a reforma interior, por quê? Porque é através da reforma interior que nós vamos modificar os nossos comportamentos e partir para a evolução espiritual. A evolução espiritual não vai acontecer simplesmente por um milagre. Não vai. Tem muita gente se questionando, estão falando em regeneração, que agora, ao invés de eu sair daqui para poder ir para outro planeta mais evoluído, é a Terra que está evoluindo, então eu tenho que merecer permanecer por aqui. Sim. Será que eu estou em condição? Muita gente tem um monte de requisito para isso. Eu vou dar só um exemplo. O dia que eu estiver convivendo com todo e qualquer tipo de pessoa, sem tentar modificar aquela criatura, eu estou no caminho certo. Mas eu tenho que aprender a conviver com aquela pessoa que é toda tatuada, que ele é cheio de piercing, que ele é homossexual, que ele tem um estilo de vida diferente do meu, sem querer modificá-lo. Conviver com aquela criatura, respeitando ela exatamente como ela é. Aí eu estou pronto para a regeneração. Simples, né? Teoricamente. Mas na prática, o homem velho toma conta e aí complica. Por quê? Porque o nosso personalismo, muitas vezes nos julgamos dono da verdade. E o fato de julgar o dono da verdade, eu quero estar sempre certo nas discussões. E quando as coisas fogem do meu controle, que perco o controle da situação, eu passo a sofrer. E muitas vezes, a gente sofrendo com aquilo, a gente deixa até de prestar atenção no que a pessoa está falando, focado naquele erro de português lá na frente. Né? Viu como a gente arma uma arapuca e pega? Vamos lá, espera aí, pronto. Né? Vocês perceberam como que é automático a coisa. Quando a coisa foge do nosso controle, nós perdemos o equilíbrio. Observe uma pessoa ciumenta. Ela está numa festa, ela está sorrindo, ela está feliz. Tá? O que acontece? Alguma coisa, um olhar diferente do outro, ele já fecha a cara, já para de prestar atenção no que os amigos estão falando, o outro já cutuca e fala, o que aconteceu? Fala, deixa para lá. Né? Por quê? Porque já fugiu do controle. Ele já perdeu o controle daquela situação. As coisas já não aconteceram de acordo com aquilo
que ele achava que era certo. E quando acontece isso, a gente sofre, não sofre? É só a gente fugir um pouquinho, as coisas saem um pouquinho do nosso controle, seja na situação financeira, emocional, espiritual, enfim, não importa. Fugiu do nosso controle, a gente sofre. Como que é difícil isso? Como que é complicado? Vamos partir desse vídeo aqui, só um minutinho. Antes de eu colocar esse vídeo, eu quero fazer um comentário bem rápido. Esse vídeo que eu vou postar para vocês agora, foi feito por uma igreja americana que se chama Comunidade Church. Ele está circulando nas redes sociais. Esse vídeo, ele mostra o início dele, um pastor pregando, e a esposa dele sentada na primeira fila, com uma cara de depressiva, porque sabe que tudo que ele está falando lá em cima não tem nada a ver com o que ele faz em casa. Né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, o que acontece? No final do vídeo, já acabando o vídeo, quando ele está abrindo o coração e mostrando que ele também, admitindo que ele também erra, que ele está chorando, admitindo que ele erra, a esposa, termina o vídeo, a esposa dele com uma carinha um pouco melhor na plateia. Então, vamos lá. Quando você casa e ninguém se relacionar, está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando o teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa, ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio,
fechado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê quem é você. Quem é você? Quem é você? Longe do altar. O que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara. Quem é você? Quando ninguém, quem é você? Quem é você? Muito bom, né? Será que nós teríamos resposta para essas perguntas? Será que sabemos quem somos? É isso que eu fico me questionando. Às vezes eu olho no espelho e falo, quem é você, criatura? Né? Qual a sua história? O que você tem para me contar desses milênios? Então aí essa pergunta me pegou. Quem é você? Do que gosta? Em que acredita? O que deseja? E eu não sabia responder isso. Se desse um caderninho para cada um de nós aqui para responder isso aí, eu acredito que amanheceria o dia e a gente estaria aqui com ele em branco ainda. Porque a pessoa fala, eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho filho, não tenho filho. Fala, não quero saber o que você tem, o que você faz, mas eu quero saber o que você sente. Eu quero saber quais são os seus planos nessa programação reencarnatória. O que nós estamos fazendo para modificar o rumo da nossa vida, da nossa história. Então nós não sabemos responder, e eu mesmo fui me questionando. Que tipo de coisa, de pergunta vai surgindo? As desculpas que a gente vai dando. Falar, eu sou do bem, eu sou honesto, eu sou perseverante. Eu posso ser do bem, pago minhas contas em dia ali e tal, eu sou honesto, né? Eu sou do bem, não faço mais o mal pelo mal. Mas será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa na hora de falar, para poder agradar a alguns, eu falo diferente. Na hora de fazer aquela coisa, eu faço outra coisa diferente para poder agradar outros. E o que eu sinto fica completamente bagunçado. E eu fico me culpando, por que eu não fiz do jeito que eu pensei? Porque a gente estava tentando agradar alguém. E aí que complica. Sou perseverante. Quantas vezes começamos um curso na Casa Espírita e não damos continuidade? Né? Quantos livros eu me questionei, quantos livros eu tenho com marcador de página nos primeiros capítulos que eu não dei continuidade nele, e sempre me sinto culpado cada vez que eu olho para eles. Então, cadê a perseverança? Já foi. Então eu fico me questionando com relação a isso. No que acreditamos? Em dias melhores. Qual tem sido a minha cota de colaboração para que aconteça dias melhores? Eu estou fazendo a minha parte ou estou à espera de um milagre que não vai acontecer? Difícil, né? Para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Vamos fazer um pequeno balancinho rápido aqui. Tá? Quantos amigos você manteve? Primeiro, para fazer amigo, basta ser apresentado. Mas para manter um amigo, é um relacionamento. Vocês já observaram? Quem é amigo de longa data sabe. Eu tenho que aceitar as manias que tem, tolerar o time que ele torce, os atrasos que ele dá nos encontros. Já magoei aquela criatura já me magoou também algumas vezes. Então, mas a gente passa por tudo isso, é um relacionamento, literalmente. Em que consiste a trajetória amorosa? Cada um tem a sua resposta aí. Como tem sido a sua trajetória? Como temos educado nossos filhos? Pega o exemplo que eu dei lá no começo. Quanto está havendo de alegria em nosso dia a dia? Será que nós somos felizes? Não sei se vocês já observaram,
a pessoa fala assim, já faz muito tempo que eu não dou uma boa gargalhada. Aí um dia, conversando com uma pessoa, ela me falou isso, eu achei interessante uma coisa. Vocês já observaram que quando a pessoa está numa festinha, que faz tempo que não dá uma boa gargalhada, ela está ali entre amigos, bacana, tal, então está num ambiente gostoso, que você dá risada até dá dor no queixo aqui. Logo depois vem a culpa. Muita gente carrega um sentimento de culpa que fala, eu estou rindo tanto hoje que acho que amanhã eu vou chorar. Já ouviram essa expressão, já ou não? Isso é culpa. Vamos rir hoje. É um momento de aproveitar, abastecer de uma energia salutar, uma energia gostosa, para poder enfrentar dias difíceis depois. Precisamos provocar mais momentos como esse. E aí continua. Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, quem vai sentir nossa falta? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que talvez vocês não saibam. E é muito sério. Todo mundo aqui vai morrer. Sabia ou não? Vai desencarnar? Parece brincadeira, mas não é não. Dá a impressão que a gente acha que não vai acontecer isso com a gente. Porque a gente come demais, bebe demais, corre demais, se preocupa demais, é ansioso demais, como se nunca fosse acontecer nada na nossa vida. Tudo isso é suicídio involuntário, mas é suicídio. Tá? Eu não quero morrer, mas eu vou morrer. A gente acha que a dor e a morte vai bater até na casa do meu vizinho, vai pular a minha casa e continuar para lá. Né? E quando isso acontece, a nossa fé vai até aí só. Eu faço minhas orações, eu vou no centro, eu faço a prece, faço evangelho no lar, mas bateu a dor, bateu a morte na minha casa, eu já acho que Deus me abandonou, que meu anjo de guarda já pediu as contas e foi embora. Né? E eu me sinto desamparado, mas como assim? Jesus falou, a semeadura livre, a colheita obrigatória. Eu só estou colhendo o que eu plantei. Não existe castigo de Deus, de forma alguma. Só existe uma colheita. Agora, se eu não estou feliz com a colheita de agora, o que eu estou fazendo, o que eu estou semeando para o final da minha encarnação? Porque, gente, vamos pensar nisso. Tá? Quando eu coloquei quem vai sentir a nossa falta, eu quis dizer o seguinte, que daqui a pouquinho nós vamos estar sendo visitados naquele caixotinho de madeira ali. Será que o marido ou a esposa vai chegar ali e vai falar assim, olha, esse companheiro, essa companheira vai me fazer muita falta? Será que os filhos vão chegar ali e falar assim, olha, o meu pai ou a minha mãe que está aqui vai me fazer muita falta, porque nos momentos difíceis, ao invés de ficar do meu lado, eles ficavam apontando o meu defeito. Então esse aqui não ficava apontando meus defeitos, ficava do meu lado, me ajudava, me abraçava, chorava junto. Então por isso que eu vou sentir muita falta. Será que vai chegar alguém que a gente nunca viu e vai falar, vocês não me conhecem, mas essa pessoa aí, no momento mais difícil da minha vida, ela me emprestou o ombro para chorar. Porque é só isso que nós vamos levar. Ninguém vai perguntar se tinha terra, como era a nossa casa, se eu trocava de carro todo ano. É só isso que eu vou levar. André Luiz ficou 8 anos no umbral. O que aliviou ele? Prece de 2 pessoas. Uma era a mãe dele, a outra era aquela mulher que a secretária marcava contrariando ele. Ele atendia entortando o nariz. Tá? E ela fez prece para ele quando ele desencarnou. Imagina o seguinte, nós vamos passar por isso. Tá? Já imaginou a pessoa falar assim, você conhecia o Chico? Desencarnou. Chico lá de Fernandópolis. Falar, conhecia, mas era meu amigo, mas era teimoso, hein? Essa vibração vai chegar para mim de forma negativa. Agora, se a pessoa falar assim, o Chico desencarnou, olha, era meu amigo, dele. Muitas vezes conversei com ele, aliviou o meu coração. Essa vibração vai chegar para mim. Então vamos questionar que tipo de vibração nós queremos quando desencarnar. Porque é na reta final que nosso passado nos calará
e responderá por nós. É ali. Eu conheço gente tão fria quanto essa mãozinha aqui, ó, para cuidar de pessoas. Quantas vezes vemos filhos cuidando de pais no leito, e eu já ouvi, uma amiga minha chegou e falou, eu só não vou no asilo porque eu tenho medo do que os outros vão falar, porque essa é a preocupação de todo mundo, né? O que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Eu falei assim, mas por quê? Falei, minha mãe nunca me deu sequer um abraço. Aí eu falei para ela, claro, que a minha amiga tem intimidade com ela, mas eu falei, você já abraçou a sua mãe? Eu falei, porque você não abraçou, e eu sei que ela não abraçou, eu falei, você é igual a ela. Você está reproduzindo o comportamento dela. É isso que você está fazendo. Então, o que você está fazendo de melhor para ela? Jesus não falou para tratar melhor o outro? Jesus nos ensinou que devemos fazer isso. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Mas nós costumamos ficar com Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, bateu, levou, não leva o desaforo para casa. Simples assim. Então é hora da gente fazer a nossa diferença. Se o outro não faz, é problema dele, mas se eu não faço, é problema meu. E isso não vai servir de desculpa a hora que chegar do lado de lá. Não vai ter julgamento, ninguém vai me apontar o dedo no nariz a não ser obsessor. Né? Mentor não põe o dedo no meu nariz e me culpar de alguma coisa, não, porque aquele julgamento que nós fomos treinados a acreditar e alimentar a culpa por ele, aquilo lá, porque quanto mais culpa eu sinto, mais dinheiro eu dou. Nós fomos treinados para isso durante milênios. Então é hora da gente começar a mudar esse trajeto. Esquece, ninguém tem culpa de nada. Não somos culpados de quê? Nós estamos errando pela ignorância. Se eu pegar uma criança de 10 anos e passar para ela resolver o problema de uma universidade, ela vai dar conta? Não, né? Por quê? Porque ainda não tem aquelas informações, não aprendeu ainda. Mas ela merece ser castigada porque não deu conta? Não, né? Ela tem que se sentir culpada porque não deu conta? Também não. E quem são essas crianças? Somos nós, crianças espirituais, que ainda não aprendemos a fazer a coisa certa. Então, sem culpa. Para de ficar, eu prometi que eu não ia falar mais isso, eu prometi que eu não ia fazer mais isso, esquece, para de alimentar a culpa. Só não seja conivente. Fala, próxima vez eu vou ficar vigilante e eu vou fazer a diferença. Porque Jesus não falou orai e vigiai. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. O que vocês vão encontrar no Evangelho é vigiai e orai. O vigiai vem primeiro, porque se eu vigiar os meus pensamentos, eu não preciso ficar fazendo oração toda hora. Agora, se eu só fico fazendo oração e cometendo os mesmos erros, eu vou ter que ficar orando constantemente. Então eu preciso aprender a vigiar os meus pensamentos, modificar a minha maneira de pensar, de agir, de fazer. Porque é assim que vai ser a diferença. Ali, ó, o que eu estou plantando no final dessa minha encarnação? Que tipo de pessoa alguém falará de mim? Olha, o Chico era isso ou o Chico era aquilo? Porque nós dependemos muito das vibrações boas para poder ter um bom lugar. É o que eu estou plantando aqui que eu vou colher. Essa frase aqui é interessante, ó, que eu faça o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar inclusive meu inimigo. Tudo isso não deixa de ser uma grande virtude. Tá, é bonita, mas essa frase vem de uma pessoa não espírita e também ela é bem... A gente encontra isso em livros de autoajuda, mensagens e tal. Mas olha como essa pessoa complementa essa frase. Mas o que acontecerá se descubro que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Ó quem disse lá, ó. Jung, precursor da psicanálise, né? Vamos encontrar Jesus no que ele disse? O que Jesus disse com relação a isso? Ele está dizendo, ó, o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Fazer as pazes com o meu inimigo.
Como que eu faço as pazes com o meu inimigo? Eu preciso aprender a gostar de mim para poder gostar do outro. Eu preciso aprender a me perdoar para perdoar o outro. Eu preciso admitir que eu erro para poder aceitar o erro do outro. Jesus, como eu disse no comecinho, nos chamou de hipócrita. Primeiro tirar do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Se não será cego conduzindo o cego, ambos cairão no precipício. Não foi isso? Então está ali. O meu inimigo está dentro de mim, sou eu mesmo. Eu preciso da esmola da minha bondade. Eu sou o inimigo que é necessário amar. Eu me perdoo, fica mais fácil perdoar o outro. Eu me aceitando, fica fácil de aceitar o outro. Eu admitindo que eu erro. Quando eu ver alguém errando alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar assim, olha, eu não erro isso aí. Mas eu erro outras coisas que com certeza essa pessoa não erra. Fica mais fácil de com o outro, aceitar o outro como ele é. Fica mais fácil. Mas infelizmente o que tem acontecido é que nós temos sofrido demais com relação à convivência em nosso dia a dia. Essa aí é a parábola do filho pródigo. Eu sou esse cara. E vocês? O que vocês acham? Vamos ver o que vocês acham aí. Eu vou só resumir ela rapidinho. Só para lembrar que filho pródigo não é filho prodígio, é filho problema. Tá? É filho problema. Então, como que é a parábola que Jesus contou? O filho problema, o filho pródigo chegou para o pai, falou, estou cansado dessa vida aqui no sítio, dá minha parte aqui da herança que eu vou cuidar da minha vida. O pai vende metade do que tem, dá a parte dele, ele vai embora, não sabe lidar com dinheiro, perde aqui, perde ali, é passado para trás lá, daqui a pouquinho se vê sem nada. Volta para casa? Não. O orgulho não deixa. O que os outros vão falar? E o julgamento? Aí ele arruma um emprego numa fazenda, foi alimentar os porcos. Não demorou muito tempo, ele se viu literalmente dormindo com os porcos. Aí não teve jeito, né? Chegou no fundo do poço, teve que engolir o orgulho. E aí numa noite ele acorda e ele fala, ele pensa assim, o mais humilde dos servos de meu pai vive com muito mais dignidade do que eu. Então ele resolve engolir o orgulho e fala, não mereço mais ser chamado de filho, não. Mas eu vou voltar para ser um servo de meu pai. Vive melhor do que eu. Ele resolve voltar, o pai mata melhor novilha, faz uma festa, contrariando o outro filho, e que diz assim, eu sempre estive do teu lado, o senhor nunca me deu sequer um carneiro para comemorar com meus amigos? E esse aí que foi lá, perdeu tudo, gastou tudo, jogou tudo fora, o senhor recebe matando a melhor novilha? Falou, mas esse filho estava morto, hoje ressuscita. Isso é a ovelha desgarrada que volta para o rebanho. Você sempre esteve do meu lado, sempre teve meu apoio, e outra, tudo que eu tenho agora é seu. Então, eu muitas vezes já me vi dormindo com os porcos. Muitas vezes eu falei, gente, o que está errado? A gente tenta fazer a coisa certa, tenta ser honesto, tenta, tá ali no centro, está batalhando, e dá a impressão que quanto a gente mais reza, mais assombração aparece. Né? Mas e aí, alguém tem dúvida que nosso Pai nos espera de braços abertos com uma festa? E por que não voltamos? Eu fico me questionando, por que eu não volto? O caminho de volta para casa é começar a partir de agora a olhar o outro não como alguém que está competindo comigo, mas como alguém que carrega os seus problemas como eu carrego, e eu tenho que aprender a abraçar aquela criatura e aprender a gostar dela do jeito que ela é, sem tentar ficar modificando, sem ficar cobrando perfeição dos filhos. Nossos filhos são espíritos milenares. E se ele não dá conta de estudar para ser como eu fui, ou ser como o irmão dele foi, e a gente fica fazendo as comparações lá, por que você não faz igual ao teu irmão, por que você não faz igual à irmã? Somos espíritos milenares, cada um carregando a sua história. Vamos tirar a trave do nosso olho primeiro. Vamos começar a admitir que erramos também. Vamos abraçar nossos filhos e aprender a gostar deles do jeito que eles são. Qual a idade que talvez ele fala, eu não quero, eu te odeio, porque você está me obrigando a estudar, a ter um diploma, a ter uma faculdade. Temos que incentivar, sim, claro que sim. Mas e a moral? E o caráter? Não é muito melhor ter um filho servente de pedreiro,
que seja a pessoa mais agradável do mundo do que ter um filho médico que não atende o outro porque tem que deixar um cheque em branco na portaria, senão ele deixa morrer, porque ele foi treinado para ganhar dinheiro, não foi treinado para salvar ninguém, não. Tem muita gente boa nesse meio, mas a gente sabe que tem muito mercenário. Não é melhor ter um filho simples, humilde, mas que vai ser honesto, que vai criar seus filhos abraçando, beijando e apoiando? Então, gente, é a trave do nosso olho que nós temos que tirar. Não tem nada errado no planeta. A cada um segundo suas obras, literalmente. Então, eu preparei isso tudo para mim, gente. E eu espero que vocês tenham aproveitado algum exemplo que eu dei, né? Se encaixado em algum, quiser modificar alguma coisa. Essa é a proposta da doutrina espírita. Ser melhores hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz. Obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado. Aí está, então, a participação do Francisco, o Chicão, né? Chico, né? Chico, tá bom. Agora ele é Chico para nós, devido à presença dele. Eu costumo dizer que quem nasce para Chico, para chegar a Xavier, vai longe, hein?